Agora a gente já pode começar. Agora que você chegou, faz todo sentido esse programa da Start e a gente começar a falar de um assunto que eu quero que você se liberte. E eu não vou falar desse assunto sozinho. Hoje eu chamei a Priscila Soares para falar sobre trauma. Seja bem-vinda, Priscila. Se apresenta, por favor. Obrigada. Então, meu nome é Priscila Soares, sou psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental e especialização em EMDR, né, para tratar traumas. O que é o MDR, Priscila? Ele é uma técnica que foi desenvolvida mais ou menos na década de 80 pela Francine Shapiro. Ela começou o estudo com ex-combatentes de guerra e viu que isso ajudava eles nos traumas deles. E a partir daí ela começou a ampliar os estudos e viu que ele tem uma eficácia muito grande em tratamento de traumas e até de outros quadros, como por exemplo depressão, ansiedade. E é uma técnica que ajuda a reprocessar e dessensibilizar as memórias traumáticas. Uma pergunta, a gente escuta muito falar de trauma, né? Traumista ou traumatizado, mas o que é o trauma? O trauma é um evento que você vivenciou de grande impacto e que aquilo não ficou bem organizado dentro do seu cérebro. E aí ele fica registrado numa memória que é facilmente ativada e te desorganiza. E aí o trauma, ele deixa uma marca com muita carga de emoção. É uma ferida que a gente fala assim, no campo, a gente, né, igual o corpo fere, a alma também se fere. E aí é muito comum quem vivenciou um trauma ter flashbacks, ficar sempre lembrando daquela situação, ter pesadelos com o assunto, né, que foi traumático. E isso tudo é uma tentativa do cérebro de organizar. Mas como ele não está conseguindo, porque por algum motivo ficou né, muita informação e algo não está se integrando ali, é preciso esse reprocessamento com a ajuda de um psicólogo, né, para poder ajudar a liberar essa carga emocional e através das intervenções também que a gente vai fazendo ao longo do reprocessamento, a gente vai tirando os bloqueios, porque muitas vezes a pessoa naquele momento de tanta confusão, ela teve interpretações enganosas, crenças que dificultam também essa integração. Porque, na verdade, é um choque muito grande com muitas emoções, né? Sim. E a verdade é que quando a gente está ativando a nossa parte emocional, a nossa parte racional, ela é como se desconectasse, né? É difícil ouvir uma pessoa do lado de fora e ouvir os nossos próprios pensamentos quando a gente está numa carga muito grande de emoção, Sim. né? Você já percebeu, assim, não sei se você já vivenciou algum trauma, que na hora você não entende o que está acontecendo? Assim, o corpo fica ativado, você fica em estado de alerta, mas o seu cérebro não consegue codificar tudo, integrar, interpretar tudo o que está acontecendo. Devido à carga muito pesada de Sim. emoções, né? Agora, a gente também percebe assim, às vezes o que é traumático para um não é para outro, porque depende do histórico de cada pessoa. Tem pessoas que, pelo histórico familiar, o histórico de vida, têm mais recursos emocionais de estabilidade emocional, a identidade mais integrada e aquilo impacta menos. Outras já por histórico de abandono, de violência, de maus tratos, negligência, porque às vezes a gente associa muito abuso, né, com invasão e tudo, mas a negligência também é um abuso. Então, às vezes a pessoa na história da infância, né, foi negligenciada, e isso tudo afeta a construção da identidade. E aí, no momento para uns desse impacto, essa identidade é afetada. E a pessoa começa a se questionar, a ficar em dúvida do que ela dá conta, do que ela não dá. E o que o trauma pode causar na vida de uma pessoa que tem trauma? Ou vários traumas, né? Porque é Sim, muito natural que se tenha algum trauma. sim. Mas dependendo do histórico da pessoa, ela vai ter uma quantidade maior. E isso pode interferir em várias áreas da vida, né? Uhum. O trauma, ele bloqueia a pessoa, ela fica travada naquele aspecto. Muitas vezes, até o cérebro faz isso até na tentativa de proteger a pessoa, porque se ela ficar entrando em contato toda hora com aquela dor, ela não vai conseguir dar continuidade à vida dela. Então, dá aquela bloqueada, por exemplo, a pessoa continuar a vida dela, mas aquela memória não está. Por exemplo, eu estou atendendo um rapaz que teve uma questão com o pai, agora ele está com dificuldade na relação com o filho, mas a história lá com o pai não está bem resolvida, entendeu? E aí, toda hora que ele vai relacionar com o filho, é ativada a memória lá de trás. E aí, assim, ele bloqueou. Ele não fica vivendo constantemente pensando na história do pai.
Mas algumas situações mais de intimidade ativa, e aí ele revive, né, todas as dificuldades que ele passou. Quando a gente fala de ativar o trauma, parece que para ativar o trauma eu preciso viver um problema com caos, né? Não, não necessariamente. Às vezes, por exemplo, a pessoa vivenciou um trauma e naquele ambiente tinha um cheiro. Aí ela está em outro lugar e sente o mesmo cheiro. Aí já ativa a memória. Por exemplo, às vezes o perfume da pessoa, entendeu? Aí ela está em outro lugar, chega alguém com o mesmo perfume. Aí ativa a memória. Tem a história de uma amiga minha que ela teve um trauma quando era criança num lugar e ela passou por essa situação e aí ela não se lembrava com clareza da situação, mas toda vez que ela ia para esse lugar, ela se sentia muito mal. Muito, Uhum, muito mal. E ela não sabia por quê. Ela uhum. só se sentia mal naquele lugar até que um dia, mapeando e tudo mais, se questionando várias vezes, ela conseguiu se lembrar. E é engraçado porque o trauma, ele coloca várias vendas na gente, né? Uhum, Quando você não tem isso bem esclarecido, a ideia é você tem um medo, você tem um bloqueio, mas você não sabe nem por quê. sim. Alguma coisa acontece. Às vezes, situações, por exemplo, de pessoas que se ficam agressivas, assim, sem razão. Na verdade, existe uma razão, mas assim, Uhum, nada que seja pautável naquele momento, e por alguma razão, aquela memória foi ativada e a pessoa reage àquilo e às vezes nem ela sabe o porquê que ela tá daquela maneira e fica aquela coisa assim, né? E aí? Como que a sim. pessoa pode identificar o motivo e o que é um trauma? Então, você falando, até eu lembrei assim, parece uma série que você vê fragmentos da história, que você não está entendendo ainda a história toda. Na hora do trauma, assim, as memórias ficam assim, você tem vários pedaços registrados, mas eles ainda não se integraram. Então, às vezes, a pessoa está numa situação tranquila, aí ativa uma coisa ruim, ela lembra de um pedaço, mas não tem aquilo ainda, a história, igual a sua amiga que não lembrava direito da história, né? E aí, na hora que é ativada, a pessoa tem reações físicas, muitas vezes de ansiedade, de medo, de pânico, se sente travada, congelada. Isso já são sinais que a pessoa pode observar, assim, está acontecendo alguma coisa aqui que não está, né, bom e que pode ter a ver com a situação, por exemplo, o fragmento que eu vivi. E o Que ele- problema da pessoa quando ela não dá esse olhar, não para ouvir as emoções, não para entender o que acontece, é que muitas vezes eles culpam as circunstâncias em volta, Sim, né? Se, por exemplo, eu convivo com uma pessoa que ela faz alguma coisa que aciona esse trauma, se eu não sou bem resolvida e bem entendida, eu sempre vou achar que a culpa é dela. Eu sim, sempre vou achar que ela é uma pessoa ruim e que ela tem algo ruim, porque ela sempre ativa isso em mim. sim. Sabe aquele sinal detetive? Fica, Uhum, vai ter uma coisa errada, tem uma coisa errada com aquela pessoa, e às vezes a coisa errada que tem é algo que existe dentro de você, que precisa sim, ser resolvido, que precisa ser entendido, que precisa ser organizado, para que aquilo não seja mais uma ameaça. Mas o nosso subconsciente, ele busca por essa resolução, sim. né? Assim, o trauma está na pessoa, não no evento, né? A situação foi impactante e deixou uma marca na pessoa. Então, assim, toda vez que ela entra em situações parecidas, essa marca é ativada. Então, só que a pessoa em situação de estresse, o córtex, né, pré-frontal, que é o que compreende melhor as situações, ele é desarmado e a gente vai para o lado instintivo. Então, na hora que ela vê a situação semelhante, ela não consegue compreender, sou eu que estou traumatizada. Não. Ela vai ficar ativada e vai se defender daquela pessoa que está ali na frente dela, como se, né, aquilo fosse um perigo. Mas isso é um defeito muito grave, o fato de não identificar que é um trauma? Não, às vezes é uma falha, porque nem todo mundo tem conhecimento, né, dos processos emocionais. Nem todo mundo conhece essas questões, principalmente dependendo do ambiente que foi educado. A gente não teve uma escola que ensinasse a gente as nossas emoções. Quando a gente é criança e a gente sente fome, a gente não sabe o que que é. Ou Uhum, sono, a gente fica chato, a gente chora. O bebê é assim. Ah, ele vai chorar, ele vai ficar nervoso, porque ele só sente emoção, ele não sabe o que é. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, não, esse sentimento que é fome, esse sentimento que é sono. Ah, não, então se eu fizer isso aqui, eu vou resolver. Só que quando as emoções, porque nós, seres humanos, somos muito complexos, a gente ativa
traumas, medos, inseguranças, dúvidas, todas essas questões, ansiedade, a gente não sabe dar nome para elas, a gente não sabe identificá-las, isso é muito natural. O mundo todo tá tão confuso, principalmente nas relações, porque não sabe identificar essas coisas e por isso a gente quer evitá-las. O que está acontecendo hoje, nos dias de hoje? As pessoas estão cada vez com mais dificuldade de se relacionar. Porque elas querem evitar essas emoções que existem dentro de nós, não tem como evitar. Sim. Talvez conviver com alguém ative determinadas situações. É claro que sim, existem convívios com pessoas que são tóxicos. Convívio com pessoas que elas ativam emoções que talvez a gente nem tinha tanto em nós. E por estar mal resolvida, por ser uma questão, né, da pessoa de ser ruim mesmo, ela vai ativar. Mas existem questões, e 90% das vezes é assim, são nossas. Sim. E a gente não quer lidar com elas. Sim. Por que isso acontece? Então, muitas vezes por essa falta de conhecimento, né? É mais fácil também você jogar a culpa para fora do que fazer esse processo de olhar para dentro, para suas questões, para suas dificuldades, né? E a sociedade, ela incentiva muito a imagem, olhar para fora e nem tantas emoções. Então, é um processo que é pouco ensinado para as pessoas. E a outra coisa, assim, é muito importante a comunicação nos relacionamentos. E também as pessoas precisam aprender a comunicar, a ouvir, né, a falar o que é a dificuldade e começar a ter cuidado um com o outro. Isso tudo é um trabalho. Às vezes as pessoas não imaginam, né, que cuidado emocional é um trabalho, é um desenvolvimento também que você faz numa área da sua vida. E verdade que se relacionar foi uma coisa engraçada que eu vivi em uma das minhas conversas com a minha psicóloga. Eu falando sobre relacionamentos, ela me perguntou, no que você quer em um relacionamento? Eu falei, eu quero tranquilidade. Ela falou, então não se relaciona. Isso foi um choque, mas foi libertador. Porque a verdade é, claro que eu não tô falando para você entrar num relacionamento conturbado. Mas você vai ter que lidar com questões suas, com dificuldades que a gente tem. A gente vai ter que lidar com o defeito do outro e as coisas que vão existir entre a relação. E isso significa crescer. É uma oportunidade. Sim. É uma oportunidade de crescer, de amadurecer. A gente precisa da responsabilidade de lidar com essas questões. E ao invés de fugir delas, aprender a lidar com elas. Sim. A emoção é isso. Tem um filme Divertidamente, que mostra as novas emoções da Riley, né? Que ela vai recebendo, e ela recebe 3 emoções novas na adolescência. A ansiedade, que chega primeiro que todo mundo, né? Já levando as malas. A vergonha e o tédio. E tem a inveja também, na verdade são 4. Que são reais emoções que não tem como se livrar. Ana, eu não tenho inveja. Tem sim. Talvez você saiba lidar com isso, talvez não. E o fato de negar essa emoção faz com que você seja guiado com ela. Sim. Guiado por ela. E às vezes o fato da gente não observar isso faz com que a gente atue muito mais nesse campo, porque a gente não quer lidar. As relações são assim. Às vezes a gente vai sempre terceirizar essa culpa, terceirizar estes problemas, terceirizar os nossos traumas para não ter que lidar com eles. E assim, quanto menos consciência e domínio você tem das suas emoções, mais elas vão governar a sua vida. Então, conhecer, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de lidar com a raiva, com a tristeza, conhecer esse processo dentro dela e aprender a lidar é libertador. Então, assim, é um investimento, né? Esse processo de buscar o autoconhecimento que vale muito a pena. Com certeza. O trauma, ele é como se fosse uma viagem com muitas bagagens. E dependendo do tamanho da carga do trauma, ela é grande. Sim. Ela é uma mala muito grande. Imagina você ter que ficar carregando isso pro resto da vida. E toda vez que alguém esbarra, abre, foge uma emoção que você não consegue controlar, que você não consegue lidar. Até quando a gente vai ficar usando vendas e fingindo que não aconteceu? Não vou deixar ninguém nunca mais me machucar. As pessoas estão escolhendo não se relacionarem ou estão determinando determinados padrões, ao invés de entender que essa situação é nossa. Por exemplo, de perceber assim, isso me machuca. Como que eu posso me proteger disso sem, por exemplo, me isolar, né? Como que eu posso comunicar para a pessoa, às vezes, para a gente chegar num acordo?
aprender a detectar, né, o que que Sim. é, como que isso me leva, qual que é o quadro, isso funciona para mim? Não funciona? Existe uma frase, eu não vou me arriscar, né, eu não sei se foi Confúcio que falou, mas que fala que a maneira mais fácil de se levar para dentro de uma situação que você teme é tentando evitar. Uhum. E a verdade é que é triste, é difícil, é doloroso lidar com essas emoções, mas é libertador. Sim. Sabe, a verdade dói, mas ela liberta. Quando você senta, é bom fazer isso com a ajuda de alguém que ajuda a Uhum. gente a manusear essas emoções, né? Que é o caso do psicólogo e do terapeuta. Você abre aquela mala de traição. Foi traída, e causa uma dor muito grande, causa trauma sim, causa desconfianças muito grandes, né? A gente começa a pensar na questão de ser enganado. O que que acontece com uma pessoa que teve um trauma e ela foi enganada? Então, primeiro, assim, só voltando um pouco na bagagem que você falou. Às vezes, nessa bagagem também tem mala dos antepassados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi traída, a mãe foi traída, a avó foi traída, e isso vai sendo passado. E você está carregando a sua e a dos outros. Então, identificar isso e devolver também já alivia a situação. E a pessoa que ela vive uma situação, por exemplo, que ela é traída, ela perde a confiança em si, no outro, no mundo. Ela perde o estado de segurança. Porque, de repente, aquela situação que ela vivia com naturalidade desmorona. Não é mais, ela vê que não é mais aquilo que ela imaginava. Isso desestabiliza muito. E o fato de não ser o que a gente pensava não significa que a gente não consegue encontrar uma visão que faça com que a gente entenda, né? Uhum, É porque às vezes a gente fica apegada a uma ideia que tinha que ser aquilo. E sim. as coisas são diferentes. Eu posso falar por mim. Eu, quando era criança, eu vivi uma situação que os meus pais, né, meu pai traiu minha mãe, Uhum, e aí eu carreguei esse trauma da traição do meu pai para minha vida, e uhum, até que eu tive um relacionamento onde eu também fui traída, onde eu uhum, também fui trocada, tudo que eu não queria. uhum, E eu tive muito medo, eu tentei evitar isso, então eu tentei controlar a relação, tentei ficar mapeando tudo que a pessoa fazia e eu não conseguia evitar e, de fim, vivi aquele trauma. uhum, E aí eu fui buscar resolver isso dentro de mim para entender. E aí eu percebi que a primeira coisa que eu precisava resolver era o meu medo de ser traída. O uhum. meu medo de ser abandonada. Por que que eu tinha tanto medo daquilo? E eu lembro que desses psicólogos que passaram por mim falaram: não, mas como é que as pessoas não se preocupam com isso? Ele fala: tem gente que não tem medo de ser traído. Uhum, Pra mim, isso foi tipo, como assim não tem medo? Como assim uma pessoa não tem medo? Não, não tem medo. E aí eu fui entender a questão do apego, o que que era a traição pra mim, uhum, que era o fato de ser trocada, que era o fato de ser abandonada, e que às vezes a traição tinha muito mais a ver com o outro do que comigo, sim, né? A oportunidade que eu dou de alguém acertar, de estar na minha vida e de viver comigo, é uma situação que eu tô sempre me permitindo viver coisas boas. Eu não uhum, posso controlar a atitude do outro. Eu sim. posso controlar o que eu vou fazer com que ela fizer comigo dali pra frente tomar uma decisão. Mas eu vou ficar morrendo de medo de uma situação que eu não posso controlar? Mas você percebe, quando você vivenciou com seus pais, criou uma ferida. E aí o seu maior medo era que alguém tocasse de novo nessa ferida. E aí quando te traíram, tocaram lá de novo. E aí tem a dor né, dos seus pais, do que aconteceu com seus pais, e a sua ali. E aí fica muita dor para processar de uma vez, para quem já tem um trauma. Para quem não tem, é só aquilo que está acontecendo aqui agora. Mas para quem já tem uma dor, uma ferida, é muita carga emocional. E por isso que precisa de ajuda muitas vezes. E a gente fica com a sensação de quase morte, né? De ter que Sim, lidar com isso. É sim, uma sensação que atormenta. E o problema é o seguinte: é o que a gente imagina. Campo de batalha da mente. O problema é o que a gente imagina. sim, Os nossos terrores, os nossos medos, as nossas ansiedades vivem dentro da nossa imaginação. E a lucidez é exatamente viver a realidade. É sim. botar o pé no chão do que de fato a gente tem. Eu vejo com frequência pessoas que não conseguem viver boas histórias, que não conseguem engatar em relacionamentos, que não conseguem continuar a vida, porque elas ficam tão presas à imaginação, à lembrança do passado e o que pode ser, que elas estão o tempo todo se preparando para uma situação que nunca vai acontecer, mas elas Sim. estão certas que vai. Vai porque eu tô com medo, vai porque aquilo ali tá tão vivo na minha Uhum. memória que vai acontecer e elas não se permitem viver isso. Sim. Como que uma pessoa que está vivendo isso, que está nessa situação de tormento, que ela não consegue enxergar um novo passo mais saudável, mais feliz por conta dessa dor?
Primeiro, ela precisa identificar que ela não está bem, né? Que isso não tá, que ela está aprisionada numa história. E o segundo passo é pedir ajuda profissional, porque muitas vezes as pessoas ao redor querem ajudar, mas elas vão fazer comentários e julgamentos que às vezes machucam mais. E aí precisa buscar ajuda mesmo de um profissional, às vezes precisa até de medicamento para dar uma estabilizada no corpo, para a pessoa dar conta de processar a história, porque às vezes é tanta, né, angústia, tanta ansiedade que fica até difícil organizar os pensamentos. E a gente tem outro porém, né? Agora, com as redes sociais e os aplicativos de relacionamento, as pessoas ficaram com uma opção, assim, como é que é? Desacerbadamente cheias de opção. Uhum, Então, elas ficaram menos tolerantes também. sim. Ah, não tá bom pra mim, eu troco. E vai trocando. Troco, 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 troco. Só que aí chega uma hora em que não adianta fechar os olhos. Sim. Aquela situação tá lá. Aí você quer evitar, troca, mas ela continua lá te incomodando. Que seja uma relação que você não consegue se desatar, que seja uma situação que você tá sempre sentindo que aquilo ali não vai andar do mesmo jeito. E aí? Então, e aí que a pessoa, ela precisa reconhecer que ela não está conseguindo resolver sozinha. E fora quando ela perde boas oportunidades, né? Nesse troca-troca, às vezes teve um parceiro que era bom, que era o que ela queria, mas por essa falta de tolerância, ela seguiu em frente e interrompeu. E aí ela precisa identificar esse padrão que está disfuncional, que ela não está conseguindo organizar e buscar ajuda. Uma coisa legal que você falou também é que chega uma hora que a gente cansa. Uhum. Né? Fica nessa coisa do troca, 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 troca. E é o que mais acontece hoje, tá? Sim. Cada vez pior. Você, como psicóloga, sabe isso melhor do que Uhum. ninguém. Eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas falando sobre isso, onde, tipo, as mulheres sempre falam assim, ou os homens, poxa, ninguém quer nada, tá tudo muito superficial. Tem essa questão também dos aplicativos, das pessoas que já entram pensando assim, não, aqui vai ser sempre isso daqui. Vai ser sempre um relacionamento superficial. E aí as pessoas vão se propondo e se perdem. Sim. Né? Eu sempre falo o seguinte, as pessoas são as mesmas dentro e fora de um aplicativo, dentro e fora de uma rede social. Elas só se sentem mais à vontade de se mostrar em determinados lugares. Mas elas são as mesmas, é aquilo ali. E se você não está disposto a ter algo de verdade, você realmente vai ficar trocando pro resto da vida. Sim. Até o momento em que a gente se liberta e se dá a oportunidade de, peraí, deixa eu enfrentar essas dificuldades, pagar o preço. Porque quando a gente começa a ser mais consciente, né, Priscila, do que eu tenho, do que eu sofro, eu tenho esses problemas e eu começo a trabalhar, eu me torno muito mais forte, né? Sim. E aí é ter a coragem de enfrentar a dor, né? Deixa eu lidar com essa dor, que é uma limitação minha, superar isso. E às vezes a pessoa também não tem referências de bons relacionamentos, ela não tem referências de como fazer uma boa comunicação, ela não tem referências de como regular as emoções. E aí é um aprendizado. Uma pessoa que viveu um trauma, que ela só viu relacionamentos traumáticos, e aí ela vai se relacionar. Como é que ela ressignifica isso? Então, ela vai precisar de ajuda. Para alguém, primeiro, muitas vezes, revelar para ela que aquilo não é saudável. Porque a pessoa que cresceu num ambiente tóxico, ela acha que aquilo é natural, que aquilo é normal. É a referência que ela tem, né? É. Então, ela vai precisar, às vezes, assim, quando a pessoa começa a conviver com outros grupos, ela começa a identificar outras formas de relacionar. E aí ela identifica na história dela que aquilo não era saudável. Outras vezes né, na terapia, ao longo do processo, que o psicólogo vai apontando que aquilo é disfuncional. Eu queria até fazer um convite para você que está assistindo a gente aqui. Se você tem vontade de viver relações de amizades saudáveis, relacionamentos que você nunca teve, que parecem que são assim irreais, eu convido você a sentar, abrir suas malas de dores e mágoas, resolver e amadurecer. São passos lentos, não é isso? Sim, é um processo. Mas eles levam a gente a esse resultado. E uma coisa interessante sobre isso é que a gente começa a ser apto a pagar o preço. Significa que vai dar certo de cara? Não. Significa que você vai tentar, você vai errar,
Você vai se frustrar, às vezes vai dar certo por determinado tempo, mas tá tudo bem. A gente tem que parar de viver a fantasia de que a vida vai ser perfeita, ela não vai ser perfeita. A gente vai ter que lidar com começos, meios, fins e pessoas entrando e saindo, e isso faz parte do processo. Sim. Quando a gente se coloca apto a receber e a deixar ir, a gente fica mais preparado para construir algo que dura de verdade, né? Ao invés de ficar com essa coisa de... E eu não tô falando... Quando eu falo de trabalhar, por exemplo, o desapego, não é sobre sair trocando pessoas como se fossem objetos, coisas descartáveis. Eu falo sobre permitir que algo esteja no lugar que deve ficar. Se você deve ficar na minha vida por determinado tempo, você vai ficar. Se é o seu momento de sair, é o momento de sair. E eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço de, por exemplo, eu vou manter uma amizade que talvez vai durar 3 anos. E eu começo a perceber que aquilo ali não vai durar a vida inteira. Poxa, mas vale a pena. Sim. Aqueles 3 anos vão ser bem vividos, eu vou aprender com aquilo ali, eu vou ter histórias, eu vou ter vivência. E aquele ali dá vitalidade pra mim. O contrário da depressão não é alegria, é vitalidade. Sim. E eu preciso de vitalidade para continuar. Se a gente começa a entender que todas as relações, elas vêm para acrescentar, tanto no crescimento pessoal, com os desafios, com as dificuldades, com o olhar para o meu passado, para o meu presente, principalmente para o meu presente, e isso vai influenciar para o meu futuro, talvez eu consiga arcar um pouco mais com essas decisões. Mas se eu não paro para trabalhar esses traumas, trauma ele faz... Você falou uma coisa comigo que eu achei muito legal. Você falou que quando uma pessoa vive um trauma, ela cria uma mentira sobre ela, não é? É como se o trauma contasse uma mentira. Então, por exemplo, a pessoa, ela desenvolve uma crença, por exemplo, quando por exemplo, ela foi traída. Eu não sou suficiente. Ela acredita que, assim, ele traiu porque ela não foi mulher suficiente, ou ele não foi homem suficiente. Então, o problema está nele. Como se tivesse um defeito. E às vezes foi uma escolha que a pessoa fez, que ela mudou os interesses dela. E aí essa pessoa segue na vida com essa crença. E aí às vezes ela leva para a relação de trabalho, ela começa a achar que ela é incapaz no trabalho, que ela não vai poder ter outro relacionamento. Ela vai levando para as outras relações essa crença sobre ela, que é uma mentira. E tem uma outra coisa muito interessante. Tem aquele ditado, quem procura acha, e não se encaixa tão, mas se encaixa tão perfeito nessa questão do trauma. Quando você encara essa mentira, você tá sempre buscando algo que confirme Sim. isso. Então, toda vez que você vive algo que te leva a pensar, você busca essa mentira. Só que o engraçado é o seguinte, quando eu quebro essa mentira, eu começo a ver que eu tenho mais opções e que eu só tava focada naquilo. Quando você pensa assim, quem procura acha, é quando eu estou certo de que essa pessoa vai me trair e eu tenho que ficar atento sobre isso, qualquer coisa que ela fizer vai me levar a pensar aquilo. Sim. Isso, eu vi isso em outras relações, inclusive uma amiga minha tinha isso, ela tinha uma obsessão de não querer ser traída. Então, toda relação, ela ia lá, pesquisava a vida da pessoa, quem que ela tá curtindo, com quem que ela tá conversando, e ela sempre encontrava alguma coisa. Primeiro, ela nem tava namorando a pessoa. Segundo, ela tinha essa sede por buscar. E aí, qualquer coisa que se caracterizasse dentro disso, se tornava a verdade que ela estava buscando. O objetivo da vida dela foi encontrar a traição, né? Não foi construir um relacionamento com a pessoa. E aí ela ficou incapaz de enxergar as outras coisas, sabe? E aí acaba que a gente provoca determinadas situações de tanta obsessão por aquilo. Sim. De tanta obsessão de procurar e procurar. E às vezes assim, tá, pode acontecer, mas a partir do momento que você não teme mais aquilo, a chance de não acontecer também é grande. Você tá vivendo a sua vida. Eu fui essa pessoa que morria de medo de ser traída. E eu não tinha paz dentro do relacionamento. Eu não vivia a minha vida em paz porque eu estava sempre buscando aonde que essa pessoa ia me trair, o que que essa pessoa ia fazer. Eu não tinha tranquilidade. Você estava sempre num estado de alerta, né? E quando eu me libertei disso, independente se a pessoa ia me trair ou não, eu estava vivendo a minha vida plena. Eu estava acreditando naquilo, eu estava tendo a saúde e a boa parte daquilo. Então eu tive outros relacionamentos quando eu me livrei disso, em que eu podia viver minha vida, sabe? Eu queria ver minhas amigas, eu queria sair, sentar, conversar, tomar um vinho, comer uma coisa gostosa, fazer coisas que eu gostava de fazer sem ter que me preocupar. Será que ele tá em casa?
Será que ele tá conversando com outra pessoa? Não, ele estava vivendo plenamente aquilo. Uhum. Hoje eu quero ficar em casa, assistir um filme, eu quero estudar, porque eu queria estudar pra uma coisa que era Uhum. importante pra mim. Eu não conseguia me desatar disso antes, porque eu estava sempre paranoica com o que ia acontecer. Uhum. Quando eu desatei essas amarras, essa preocupação e comecei a viver, eu comecei a viver de maneira plena. Uhum. E o que o outro faz era um problema do outro. Se ele faz, ele vai me perder, sabe? Uhum. Nós somos uma grande perda. Será que a gente está pronto para pensar e entender isso? Para abandonar esses medos do trauma. Também tem outros traumas tão drásticos e dolorosos como abuso, né, violência. Uhum. Como é que uma pessoa que viveu isso consegue se libertar? Então, vai ser um processo mais longo, né? Porque são feridas mais complexas. E vai ter que ir aos poucos. Porque essa pessoa ela vai ter que se sentir segura ali para poder entrar em contato com essa história. Porque muitas vezes a própria pessoa julga a história que ela viveu. Ela se condena, né? Ela se critica. Ela pensa que ela foi totalmente responsável por aquilo, que são as mentiras que o trauma conta. Então, no processo terapêutico, é construído essa relação de confiança, vai sendo trabalhado recursos internos, né? Habilidades para a pessoa lidar com as emoções, porque às vezes vão vir emoções de raiva intensa ou de tristeza, e ela precisa aprender a entrar em contato e sair daquilo, não se afundar naquelas emoções. E aí, depois, a gente chega na memória traumática, que aí a gente faz o reprocessamento. E aí o reprocessamento, ela vai reorganizando a história de novo, liberando as emoções, percebendo que ela não está mais lá. Tem um livro muito interessante que chama Deixando o Passado para Trás, porque a pessoa ela vive o hoje como se estivesse lá no passado, que é o trauma. A pessoa está aqui, está com o trauma aqui, vivenciando toda hora. Então, e aí assim, é um processo de reconstrução. É como se fosse uma casa que derrubou algumas paredes. Você vai ter que reconstruir ali a confiança, a segurança, a autoestima, o valor pessoal, a pessoa saber se proteger, né? E quando a pessoa entra em contato com trauma, uma dor muito latente, né? Sim. Porque são muitas emoções, às vezes fúria, dor, tristeza. E parece, e a sensação que a gente tem, trauma, é pensar que você vai morrer ou que aquilo vai te causar um grandíssimo dano. Ou eu vou matar alguém, ou eu vou morrer, ou eu vou, sabe assim, a sensação é que a gente não consegue lidar com aquilo. Sim. Tem muitos casos até de automutilação, né? Que a pessoa está com tanta dificuldade de lidar com a dor que ela se fere, porque é mais fácil lidar com a dor física do que ficar sentindo aquela angústia constantemente. Mas é necessário, né? Sim. Tocar nessa dor para poder curar, né? Mas aí, para a pessoa tocar, pode ser mais leve, por isso que o apoio é importante. Porque uma coisa é você viver essa angústia sozinha, outra coisa é você viver isso dentro de um processo que você está sendo amparado, acompanhado, que se você não der conta de digerir toda aquela dor, você vai poder ter alguém para contar, para te ajudar a sair daquilo. É como se você pegasse uma mala de dor, aquela mala do trauma, e ao invés de virar ela ao contrário, você pode tirar uma coisa de cada vez, né? Sim. E esse fato de ter ajuda psicológica é tão importante por isso. Porque ajuda a gente a entender, vamos tirar uma coisa de cada vez? Sim. Pensa num machucado de ferida aberta, bem grande, e você vai ao médico e ele tem que lavar. Antes de suturar, antes de tirar qualquer coisa, ela vai precisar ser lavada. Sim. Mas talvez você não consiga lavar. E às vezes, assim, no trauma, vai ser, às vezes a mala, né, abriu e caiu tudo para fora. E a pessoa já não sabe mais como organizar. E aí o psicólogo vai ajudar assim, vamos dobrar, vamos ver o que é o que, onde que você vai pôr, o que você quer continuar levando nessa mala, o que você quer deixar fora. Então esse acompanhamento orienta a pessoa, porque ela está tão mergulhada nas emoções que ela não consegue fazer escolhas, raciocinar com clareza. E aí ter uma outra pessoa junto, né, nesse processo é muito bom. E a palavra é libertação, né? Sim. A gente é tão leve quando a gente resolve isso. A sensação é realmente de leveza, né? É tirar aquela dor porque ela atormenta. O trauma, ele é tão sério, ele é tão grave, que quando a gente não trabalha, ele vira doenças dentro do corpo, né? Que são as doenças psicossomáticas. Sim. Quanto mais eu vou guardando aquilo, mais pesado, e a gente vai atraindo mais situações. Eu não tô falando sobre situações energéticas. Eu tô falando sobre matemática simples do cérebro. Ele precisa resolver. O nosso cérebro é uma máquina inteligente que ele quer resolver problemas. Ele foi feito
para resolver problemas. Uhum. Então, se eu tenho um problema e eu não sei lidar com ele, ele tá latente aqui, ele vai buscando aquela situação de novo para ser resolvida. Olha aqui, dá para resolver aqui de novo. Olha só, aqui você pode resolver. Uhum. Só que tá tão latente aquela dor que a gente vai causando mais danos, mais problemas, mais mentiras ao nosso respeito. Eu sempre faço tudo errado, eu tô sempre machucando as pessoas, eu tô sempre me magoando, eu não consigo resolver essas coisas, eu vou ser sempre essa pessoa, eu vou ser sempre causar problemas, eu nunca vou conseguir. E aí ela entra aquele quadro do impostor, né, do Uhum. autossabotador. O que é isso, Priscila? Então, é essa dificuldade da pessoa seguir em frente. Então, ela quer racionalmente, mas emocionalmente ela não consegue continuar no processo. Então, por exemplo, a pessoa ela precisa desenvolver um projeto, ela quer. Na hora que ela senta, as emoções começam a vir por algum motivo, né, de algum trauma ou no relacionamento. Quando ela começa a conhecer a pessoa, as emoções começam a vir, aí ela interrompe o relacionamento. E aí você falou, né, que o nosso cérebro ele quer resolver a situação. É igual a gente vê uma criança, ela tentando, por exemplo, ela está aprendendo ainda a organizar as letras, mas às vezes ela já quer escrever o texto. E a pessoa, né, às vezes ela precisa ser orientada, você vai ter que aprender isso aqui primeiro para depois ir para cá. E a mesma coisa no processo psicoterapêutico, a gente orienta a pessoa, primeiro você vai precisar trabalhar isso para seguir em frente. Então é por isso que você não está conseguindo. Continua conhecendo essa pessoa, espera mais um pouco, né, vai ajudando ela a desenvolver habilidades aonde que faltou nas outras histórias, para ela poder seguir. Então parece assim que a pessoa está se auto-sabotando, mas na verdade ela não está conseguindo. Lidar, porque, gente, dói mesmo. É difícil mesmo. E, às vezes, a gente se cobra um resultado e uma melhora e uma aspiração que a gente não deu conta. Sim. E aí chega uma hora que você fica com sentimento de impotência, com a crença eu não consigo e desiste. Priscila, precisar de ajuda é fracassar? Precisar de ajuda é ser fraco? Não, pelo contrário, né? Você reconhecer que você precisa de ajuda e pedir é saudável. Porque você está tão bem que você está vendo que você não está dando conta, que você precisa pedir. Que é diferente da pessoa que não está se percebendo e está, né, se machucando cada vez mais. Mas na nossa sociedade é muito criticado, né? Pessoa que chora, que mostra fragilidade. As pessoas muitas vezes não sabem lidar quando o outro está vivenciando uma dor, né? As pessoas ou querem tirar a pessoa logo daquela dor, ou faz comentários que às vezes ferem mais, porque às vezes a pessoa só precisa da companhia, da presença. É aos poucos que a pessoa vai sair daquela dor, daquela situação. Uhum. Então, assim, quanto mais, igual a gente, né, tá aqui conversando, as pessoas forem tendo essas informações, mais recursos as pessoas vão ter para poder superar as dores, voltar a sonhar, realizar os sonhos delas. E é importante a gente se ouvir. Caramba, a gente vê tanta coisa, tantos vídeos, tantos influencers, líderes falarem que a gente precisa ajudar o outro, que a gente tem que ajudar o próximo, mas a gente tem que ter a mesma compaixão com a gente, sabe? A gente precisa ter empatia, autoempatia, isso é Sim. importantíssimo, de que dói. Pô, se eu machuco o meu pé, eu chutei o cantinho, o meu dedo doeu, caramba, doeu, sabe? Isso é verdade e eu tenho que dar atenção para isso. Se eu não dou atenção para isso, eu não tenho a menor condição. Sim. Tem aquela mentira sobre ser autossuficiente. Eu nunca vou precisar da ajuda de ninguém. E às vezes as pessoas que pensam isso ainda são pessoas que querem ajudar os outros, só que não percebem que o fato de não se ajudar ele se torna inapto para ajudar outra pessoa. Sim. Aí, o que acontece? Ela se torna uma pessoa que precisa muito de ajuda. Ela, ao invés de ajudar, ela começa a magoar e atrapalhar a vida de outras pessoas. Ela começa a entrar em um buraco que ela não consegue sair. E aquilo parece que a vida foi assim para ela. Sim. E às vezes são pessoas que vivenciaram o trauma na infância ao mostrar fragilidade, ao pedir ajuda. Por exemplo, eu tenho uma paciente que o pai é muito explosivo. Então, quando ela vivencia alguma dificuldade, ele logo é reativo e quer, né, vamos para frente. Então, assim, ela não consegue. A mãe já faleceu, então ela não tem com quem contar essas dificuldades. Ela aprendeu esse mecanismo de ir para frente. E é difícil lidar com pessoas assim mesmo, principalmente Sim. quando você tá ferido, porque a sensação é de defesa mesmo, sabe?
lidar com pessoas que ativaram traumas na nossa vida é tão complicado porque ele está sempre revivendo aquela dor e aumentando aquela dor. Então é muito difícil. Às vezes, sim, a gente vai precisar se afastar Uhum. e a gente vai precisar olhar para essas dores. Ah, olha, pode ser que dure anos até que consiga lidar com uma pessoa que te machucou. Sim. Mas se a gente não parar para fazer alguma coisa, vai continuar contando esse tempo. Sim. Se a gente não parar para olhar para essa dor, se a gente não parar para ver tudo isso que aconteceu, e não é para culpar o outro, Uhum. não é para terceirizar o outro. Infelizmente, tá, o outro causou, mas a dor é minha, Sim. sabe? E é essa a grande questão do trauma. É que a partir do momento que eu me traumatizei, sou eu quem tem que cuidar dessa dor. Sim. E eu vou ter que sentar e resolver. Sim. E às vezes também é aprender para quem que eu vou pedir ajuda. Porque nem todo mundo tem condições de ajudar. Sim. E às vezes pedindo para a pessoa errada você se fere mais. E isso acontece até mesmo no caso de profissionais, né? Sim. A gente também tem que encontrar profissionais que a gente consiga se identificar. Porque às Uhum. vezes você vai lá, conversa e você não sente que fluiu. Aí Sim. parece que ninguém vai resolver meu problema. Não, não é. É porque realmente a gente precisa encontrar pessoas que identificam, que entendem a nossa mentalidade. Sim. É difícil. Quanto mais complexos nós somos, mais difícil de entender. Sim. Pensa, eu para encontrar um psicólogo que desse certo, que me entendesse, eu tenho uma velocidade altíssima de raciocínio. Eu penso, eu vou emendando uma história na outra, vou falando uma coisa com a outra, e vou abrindo caixas. Às vezes eu quero falar uma coisa, começa a falar a outra. Se a pessoa não dá conta de me acompanhar, ela não consegue me ajudar. Uhum. E a mesma coisa sucede, às vezes, sobre as dificuldades do que a gente viveu, sabe? Sobre conseguir olhar para aquilo. Pessoas que conseguem entender, que se importam. Porque a gente tem profissionais que também não são tão sensíveis assim. Uhum. Então, a gente tem que encontrar pessoas que combinem com o que a gente tem, com o que eu preciso. E, às vezes, trocar. Também tem a questão de chegar uma hora em que aquele profissional que me ajudou já não tá funcionando mais a abordagem Sim. dele. Tem que buscar outra pessoa, tem que Sim. buscar outro formato, outra abordagem. E né? às vezes, assim, por exemplo, o MDR, ele atua no reprocessamento. Ele também faz um trabalho no corpo, mas às vezes a pessoa precisa de uma outra intervenção corporal, entendeu? E aí ela precisa ir para outro profissional. Então, assim, nenhum profissional dá conta de tudo. Sim, e são várias coisas para se resolver, né? Sim. Você falou uma coisa do MDR, que ele dá a intervenção no corpo. Como que funciona isso? Nas sensações, quando, por exemplo, a gente vai trabalhar o evento traumático, a gente fala assim, qual o pior momento desse evento? Aí é como se a pessoa tirasse uma fotografia, por exemplo. Foi o momento que a pessoa falou isso. E aí, quando ela pensa nisso, é ativada as sensações no corpo e os sentimentos. Porque para o nosso cérebro, você já viu quando você está vendo um filme e você envolve, parece que aquilo é real? Tem pessoas que choram vendo o filme. Sim. Então, quando a gente é ativado, aquilo se torna presente de novo. E o corpo volta a ter as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. E a gente reprocessa essas sensações, esses sentimentos que ficaram. Então, por exemplo, às vezes, né, relacionamento no término, a pessoa fala, eu tô sentindo uma dor no peito. Essa dor no peito também está contando a história, sabe? E aí, quando você leva atenção para essa dor no peito, é feita uma estimulação bilateral, a pessoa vai reprocessando essa dor. É engraçado, porque a primeira vez que eu fiz terapia na minha vida foi com um psiquiatra e Uhum. ele falava sobre essa era terapia do corpo, que era a terapia do trauma. Uhum. E ele fazia isso. Como que o nosso corpo realmente somatiza essa dor? É físico. Como que ele fala, né? E aí toca, por exemplo, às vezes tinha uma situação em que eu tinha vontade de fugir. O meu pé estava mexendo. A necessidade do meu corpo era tão grande que meu pé mexia, sabe? Começava a coçar alguma coisa. Tudo isso o corpo contando, mostrando de maneira física a necessidade de deixar transbordar essa emoção. É que, igual eu falei, tudo conectado, né? Por exemplo, às vezes a pessoa sofre uma fratura na perna e vai fazer, né, recuperação. Tem fisioterapeuta que começa a falar assim, imagina você mexendo no seu pé, vamos supor que a pessoa ainda não está mexendo. Aí o cérebro começa a dar comando, ela começa a fazer pequenos movimentos. E a mesma coisa com as emoções, entendeu? O cérebro, vamos supor, igual você falou, eu estou me sentindo ameaçado, quero sair. Aí o cérebro já envia para o pé, a gente tem que ir. E aí o corpo é ativado, Ele entendeu? mostra, o corpo fala. Sim. Eu amo psicologia que fala sobre linguagem corporal. E o interessante é que o corpo fala com menos bloqueio.
É porque também a gente não, né, 90% de nós nem faz ideia do quanto ele fala, né? Sim. Eu sempre gostei de estudar muito comportamento e o corpo, ele é o primeiro a contar. Tristeza, felicidade, arrogância, prepotência, desconfiança, inveja, tudo. Ele fala de maneira assim gritante. Você pode falar, você pode mentir, mas o seu corpo vai denunciar. Sim. O olhar denuncia, a posição do corpo. E por ter sido a primeira terapia que eu tive contato, eu consegui identificar isso nas pessoas. Uma pessoa que não gostava de mim, como que o corpo enrijecia na minha presença, o olhar, o posicionamento do corpo. Sobre as pessoas que estavam tristes também, a gente começa a identificar essas emoções com uma clareza tão grande, porque a gente também consegue ver isso na gente. E é curioso, porque às vezes a gente tá tão mental, né, tá tão na imaginação ali, nossa, tá acontecendo isso e tal, que o corpo começa a falar e às vezes, quando você detecta, peraí, eu tô fazendo isso aqui, o que tá acontecendo comigo? Você se dá conta daquela emoção, Sim. quanto que ela tá latente, né? E aí também identificar alguma coisa, algum padrão, ou um caminho para um trauma, ou um trauma em si. Sim. E essa interação, né, ela tem mais poder às vezes que as palavras. Então, às vezes, por exemplo, né, o pai tá falando lá que ama o filho, mas de uma forma tão grosseira que o filho não tá entendendo, porque ele não tá se sentindo Amado. carinho no corpo. O corpo fala, exato, eu acho Sim. perfeito. O corpo, por isso que ele precisa se sentir seguro para estar bem. O corpo relaxar, ele precisa perceber assim, não tem ameaça aqui, porque ele é mais instintivo, né, fisiológico. Você falou um exemplo excelente. De pais, principalmente, vou usar esse termo, porque é o seguinte: às vezes os pais querem transmitir carinho para os filhos, querem demonstrar sentimento. A gente tem isso em todas as nossas relações. Sim. Pais e filhos, entre amigos, familiares, relacionamentos. A gente sabe quando alguém tá dizendo que ama e realmente tá fluindo aquilo, e quando ela tá dizendo da boca para fora. E de criança a gente percebe isso. E quando a gente faz isso com as crianças, a gente confunde elas para a vida adulta. Sim. Porque tem aquele caso da mãe que batia no filho e falava assim: eu tô fazendo isso porque eu te amo. Corrigir é importante, mas bater não. E aí causa essa confusão. Se você identificar o que é as atitudes de amor, né, as linguagens de amor, como que elas são genuínas, não tem engano. Então falar, igual você falou, pode ser muito subjetivo, né, do que de fato você viver, porque existem muitas maneiras de demonstrar amor, Sim. até mesmo sem ser verbal. Sim, porque olha a dupla informação, né? Eu te amo, mas estou te ferindo. E aí não casa, né? Não faz sentido. E aí a pessoa fica confusa. Quando eu era, minha mãe me amava e tinha uma tensão. Então, às vezes, no amor tem uma tensão. E aí ela, né, quando tá tranquilo, ela se sente desconfortável em relações tranquilas. Ela precisa daquela tensão para se sentir no ambiente familiar, se sentir, né, que é o que ela sempre conviveu. Então, por isso que às vezes as pessoas buscam os mesmos padrões de relacionamento e não conseguem sair, apesar de racionalmente querer sair. E ressignificar é um processo, né? Ressignificar é primeiro entender quem a gente é, o que funciona pra gente, como que eu posso conduzir para que seja saudável para mim, que seja, por exemplo, uma relação familiar. Quando eu pego a estrutura da minha família anterior, que era caos, que era briga, que era traição, que era violência, que era desrespeito, que era invasão, como que eu vou ressignificar uma vida totalmente diferente? Né? Eu vou precisar primeiro entender o que para mim importa, o que para mim é bom. Eu li uma coisa esses dias muito legal, que fala que a nossa linguagem do amor é a resposta de um trauma, é o contrário de um trauma que a gente viveu. Por exemplo, se eu fui abandonada, minha linguagem do amor passa a ser tempo de qualidade. Se eu fui agredida e tratada com violência, a minha linguagem do amor passa a ser toques físicos. Se eu fui menosprezada, se não me engano, passa a ser presente. E assim a gente vai vivendo. Se eu fui desvalorizada, se eu não fui percebida, atos de serviço. E aí você percebe, por exemplo, por que uma pessoa fica num relacionamento tóxico. Porque às vezes ali o outro dá qualidade de tempo. Ele está sempre disponível. Então a pessoa, aquilo conecta ela. Quando eu preciso, eu posso chamar ele. Por mais que ele, né, venha de forma disfuncional, eu tenho com quem contar.
Exatamente. E é engraçado, porque às vezes é nisso aí que a gente se pega, né? Uhum. Esse detalhe, e aí as pessoas não sabem se explicar por que ela tá ali. Mas é um detalhe tão crucial, que Uhum. faz ela viver milhares de coisas. Como uma pessoa resolve isso? De novo, pedir Terapia? ajuda. E assim, e é muito importante também, igual você disse, a compaixão, a autocompaixão. Porque a gente tem que entender que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento, de evolução. Todos nós somos seres humanos que vieram de outros seres humanos e o ser humano falha. Ninguém é perfeito. Então, assim, como eu lido também com as minhas dificuldades? Eu aceito, eu acolho, eu, né, tento me apoiar a buscar ajuda, ir para frente, ou eu me critico, me condeno? Então, assim, a gente precisa aceitar também que a gente está sempre aprendendo, ninguém está pronto. Não, e ser imperfeito é tão leve. Sim. Que bom poder errar, poder falhar e tá tudo Tem bem. até aquele livro, né, Coragem de Ser Imperfeito, né, que fala sobre isso. Pois é. E outra coisa que você falou também, sobre a pessoa detectar, é que quando a gente esclarece, a gente enxerga o problema, a gente sabe o que fazer, onde Sim. atuar. Quando eu sou uma pessoa muito lógica, né? Então, particularmente quando eu vejo uma situação e entendo ela fica bem resolvida pra mim. É mais fácil saber pra onde que eu devo ir. Sim. Quando eu não sei, eu fico buscando uma solução pra aquilo. É Uhum. como meu cérebro funciona. E às vezes é exatamente isso que liberta, né? É igual você falou, às vezes a pessoa tá vivendo uma situação, o gatilho dela ali, naquele relacionamento tóxico, ela tá buscando aquilo ali por conta de determinada coisa. E a partir do momento que ela entende isso, pô, peraí. E sabe uma coisa também que ajuda às vezes? É filme. Porque às vezes a pessoa vê lá no personagem a humanidade daquela pessoa, vê os dois lados da história, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa, a partir de estar vendo a história de fora, ela consegue ter compaixão e entender por que, né, Se ela vê tá ali naquele dentro, né? padrão. De maneira mais racional. Sim. Eu amo isso, eu sou atriz, né? Uhum. E eu amo atuar por isso. Porque ele traz essa conexão. Ele conta histórias e ele ajuda as pessoas a se identificarem dentro daquela história. E a gente só faz isso através da humanização do personagem. Sim. E é tão importante, porque existem tantas técnicas, né, pra gente pensar como personagem, entender a história do personagem, por que ele faz aquilo. E isso traz mais ainda interesse de conhecer pessoas e de saber como que elas agem, como que elas se comportam, por que elas sentem isso. E de contrapartida, aprender a lidar. Eu gosto muito de estoicismo, porque eles ensinam muito sobre lidar com as emoções, sobre aceitar as emoções, entender as emoções e começar a moldar. A gente se responsabiliza por elas. Sim. Primeiro ponto é que a imperfeição é a humanização. Uhum. Então tá. Então, eu tenho medo, eu sinto inveja, eu fico ansiosa, eu sinto tédio, eu tenho vergonha. E não é só você. São sentimentos estruturais, né? Uhum. É importante dizer que todo mundo tem essa emoção, que elas são sentimentos que fazem parte do nosso corpo, igual do nosso DNA. Ninguém foge disso. Quando eu entendo que eu tenho essa emoção e eu reconheço essa emoção, aí sim eu determino se eu vou usá-la ou não. Uhum. Agora, se eu finjo que eu não sinto, se eu finjo que eu não vejo, eu vou fazer. Sim. Tinha uma frase de um rapaz que era mágico ali na Savassi, que ele falava assim, que ele adorava ela, que ela falava assim: todos nós sentimos inveja e somos invejados. Uhum. E é verdade. Mas e aí, quando eu tenho esse sentimento, eu tenho consciência disso, peraí, esse sentimento meu é inveja, não tá legal. Por que essa pessoa não merece? Por que essa pessoa não merece dar certo? Ai, porque talvez eu esteja frustrado com isso. Uhum. Talvez eu não esteja... Isso acontece muito, inclusive. Cuidado com as coisas que você odeia e rejeita dos outros. Muitas vezes é algo que você queria ou não aceita em você. Sim. Muitas, 99, talvez né? E a gente tem dificuldade de enxergar isso porque tem essa dificuldade de aceitação. Sim. Eu não posso ter essa falha. Eu não posso ter esse sentimento. Eu sou boa, eu não sou assim. Ser bom não tem nada a ver com não ter sentimentos complexos e ruins. Isso a gente tem sentimento de vontade de vingança, a gente tem sentimento de rancor, de raiva. Isso é natural, isso é humano. Mas o fato do que eu faço com essas emoções? Eu me permito ser guiada? Ou eu tô olhando e falando, peraí, eu tô sentindo isso, mas não é por aí. Uhum. É igual pegar uma criança e educar uma criança. A criança vai ter todas essas emoções e ela não vai saber o que é. E aí, não é, olha, você não pode sentir isso, porque às vezes é o que falam com a gente, né? Tá chorando. Ai, não chora não, não fica triste não, fica assim.
Fica assim, tá tudo bem, pode ficar. E mesmo se você ficar, eu vou estar aqui. Mesmo se você ficar, daqui a pouco a gente vai superar isso. E é sobre isso, é se tratar Sim. dessa maneira. Olha, eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo raiva porque aquela pessoa tá vivendo aquilo, tá tendo aquela emoção, tá tendo aquela sensação de positividade, e a vida dela tá ruim, ela não tem o direito de pensar assim, poxa, a vida é muito difícil. Mas talvez ela já tenha entendido isso, e ela tenha aceitado que é difícil, e ela tá disposta a pagar aquele preço. Sim. Talvez a pessoa percebeu, nossa, aquela pessoa conquistou aquilo, ninguém consegue. Mas é porque, claro, com certeza ela faz isso e isso. Não, ela conquistou porque ela encontrou uma maneira, porque era o momento dela de conquistar, que bom, talvez o seu também vai chegar. E pode falar. E essa questão dos sentimentos é interessante porque eles vão sinalizando, né? O que eu tô querendo, o que eu tô com dificuldade, porque a gente só se incomoda com aquilo que faz sentido. Então, se eu tô tão incomodada com alguém, né? Tô criticando muito, por que eu tô tão focada? Por que me levou tanto para aquela pessoa, entendeu? Porque quando aquilo não conecta com você, você só observa, pronto. Vamos fazer um teste? Pensa numa pessoa que você odeia, você que está assistindo aqui agora. Uma pessoa que você tem dificuldade, várias antipatias. E eu não tô falando alguém que você teve uma rixa. Alguém que te incomoda. Que sempre que você tá com essa pessoa, ela te incomoda muito. Pode ser que ela fale muito, pode ser que ela tenha um comportamento. Qual que é o comportamento que te incomoda? Por que que aquilo te incomoda? Pensa nisso agora sim. Tá, me incomoda porque o que é em você que te incomoda? Será que não tem algo pra você se libertar? E eu te garanto que se você fizer isso, essa pessoa vai parar de te incomodar. E às vezes até aprender com aquela pessoa, né? Às vezes aquela pessoa tem uma habilidade que vai te libertar. Que é muito legal. Sim. E olha, a melhor coisa da vida é ser livre. E ser livre não é ir aonde eu quero, é ter paz pra onde eu for. Sim. E mesmo nos momentos de caos e dificuldade, eu poder lidar com isso me aceitando. Sim. Eu fiz o que eu pude, eu dei o pouco que eu pude, eu dei conta. A gente estava até falando disso, sobre valorizar o pouco que a gente dá conta, né? O pouco suficiente de hoje. Tem uma história que eu estava vendo esses dias, de uma mulher que ela tinha 20 e poucos anos, 22, 21 anos, e ela já estava tomando 7 remédios, ela não saía da cama, ela estava no psiquiatra e no psicólogo, e ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia ter vida, a vida dela era ficar num quarto escuro, deitada na cama, sem vontade de nada. E que aí ela estava buscando ajuda e ela encontrou um grupo de autoajuda, e aí eles dividiam os dias e tal, e disse que um dia ela teve vontade de sair do quarto e pular a corda durante 5 minutos. Ela pulou a corda. Falou que foi uma coisa assim inusitada, que a família achou ridículo. Quando ela contou muito alegre e tal, ninguém viu muito sentido. Mas na semana seguinte ela ficou com vontade de andar de patins. Ela andou 1 hora de patins em volta, em casa e tal. E na outra semana ela teve vontade de fazer uma caminhada. Aí ela fez 10 minutos de caminhada, aí ela correu 1 quilômetro, daí ela estava correndo 10 quilômetros, daí a pouco ela tinha virado corredora e ela tinha saído da cama, ela tinha superado. É sobre valorizar o pouco que a gente pode fazer. Sim. É verdade que tem dias que a gente tá tão pesada com todas as nossas dores que realmente a gente faz pouquíssimo. Mas é o tanto que a gente fez que é suficiente, né? E identificar também, assim, o que me fortalece? Onde que eu vou e eu saio melhor, mais satisfeita comigo mesma. Porque é importante ter esses pontos na nossa vida. Os locais, as pessoas que a gente pode contar, que a gente pode, no momento de dificuldade, né? Por exemplo, ela pular a corda, ela sabe que traz ela para um estado bom. Então, esse processo é de autorregulação. Você saber o que te muda de estado emocional. Te tira daquele estado de apatia e te traz para a vitalidade. O dela foi pular corda. Tem pessoas que querem encontrar uma amiga, tem pessoas que querem fazer aula de dança. Então, cada pessoa é única e ela precisa identificar esses pontos que fortalecem ela. E tem uma outra coisa também. A gente fica muito mentalmente... A depressão é uma doença mental, a ansiedade é uma doença mental. E assim nós vamos em várias dessas doenças. A gente tem, né, as patologias também, que são bipolaridade, dupla personalidade, Sim. que aí já tem uma questão genética, não é isso que você estava falando? A bipolaridade tem uma questão genética também, hereditária. E ela também tem questões químicas, né? Sim. Para pessoas que vivem essa situação, existe tratamento e a gente começa a compreender.
Vamos lá, vamos às questões separadas. Depressão, ansiedade, elas precisam de tratamento de compreensão, principalmente do presente. Porque elas vivem ou demais no passado, que é o caso da depressão, ou demais no futuro, que é o caso da ansiedade. Então eu tô ali e eu tô sempre vivendo lá na frente, carregando bagagens que ou eu já não carrego mais, mas eu tô aqui segurando elas ainda, não preciso carregar, ou que eu nem aconteceu e eu já tenho certeza que vai acontecer. E não deixo com que as coisas fluam no seu tempo natural, no que eu tenho aqui agora. Então, o primeiro processo, quando a gente vai encontrar ajuda, a gente vai trabalhar, é sobre se reconhecer no agora. O que que eu tenho agora? O que que acontece aqui agora? E não deixar com que os medos e as dores do passado e do trauma guiem a gente. Eu reconheço, eu tenho essas dores, mas será que eu preciso vivenciar elas neste momento? Será que eu preciso deixá-las me influenciarem? Pode falar. E também identificar, né? Às vezes são só pensamentos. Então, assim, a pessoa começa, será que eu vou ser mandada embora? Será? E aí ela vai ativando, e aí as emoções começam a vir de medo, angústia, aí de repente ela está vivendo uma situação difícil, que não é real, que ela, com a mente dela, criou. Então, às vezes vem um pensamento, será que eu vou ser mandada embora? A pessoa, não, peraí, só é um pensamento que veio. Não existe nada no meu trabalho que mostre que isso possa acontecer. Eu não preciso ficar vivendo em função desse pensamento. E às vezes a gente fica naquela coisa de não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E você leva aquela energia, tão não vai dar certo, que não dá. Mas não deu certo porque você não deixou, né? É claro que não deu certo, você não deixou. E você se conectou com a dificuldade, né? Você ficou presa ali. Porque essa que é a questão. Às vezes o pensamento vem, você não precisa nem se submeter a ele, nem brigar. Só reconhecer, eu pensei isso. Um passo que ajuda muito nessas sensações é se acalmar. É falar consigo mesmo, calma. Eu vou ficar com calma, eu não tenho um problema ainda, então eu vou viver esse momento. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora. E talvez essas decisões, além de acalmar a gente, elas mostram uma verdade que o trauma não mostrava. É que não era bem assim. É que sim, tinha alguma coisa boa para acontecer. Sim, você merece uma história feliz. Você merece uma história que vai dar certo. Você merece uma vivência e um momento de paz. E você pode viver isso se você se permitir, né? Nós vemos na Olimpíadas várias pessoas, né, fazendo esse processo com elas de autoincentivo, de apoio interno na hora de ir para o esporte, assim, né, para competir. Isso é muito importante mesmo. E é real, né? Não é uma imaginação. Sim. Você se acalmar e acreditar em você é real. E por exemplo, você lembrar de situações que você conseguiu. Então, eu sou capaz. Claro. E a possibilidade de viver aquilo te proporciona a verdade de ter. Só que se você não se permite, pelo menos, viver, você nunca vai viver. A única verdade que você vai ter é a que você imaginou. Sim. Ah, não, vou ter que acabar. Agora eu quero só falar mais uma coisa que você Pode falou falar. que eu achei muito interessante. Você falou do teatro, né? E aí, quando a pessoa reprocessa o trauma, aquilo fica neutro para ela. Ela lembra daquela história, às vezes ela sabe que foi uma história difícil, mas fica neutro. E a gente fala que tem hora que a pessoa até ri da história, de como aconteceu. E no teatro tem muito isso, né? Histórias, por exemplo, de briga de casal, que a gente começa a rir, porque a gente começa a ver a situação tão de fora, que a gente vê que não precisa daquela raiva toda, daquela tristeza toda, e que são situações que todo ser humano passa. Então, o teatro é muito legal também para ver a história de fora, para ajudar nessa superação, para voltar a sonhar, né? É legal demais, porque às vezes a gente percebe uma certa competição, né? Uma coisa meio infantilizada do, ai, você que fez isso, você que... E é bobo, né? Quando a gente coloca o pé no chão e fala, nossa, mãe, que besteira, que bobeira, eu não acredito que eu entrei nisso. Que bom rir, né? Porque rir significa, né? Mas assim, é uma besteira que prendeu, né? Que a pessoa não sabe como sair daquilo. É, porque quando você tá... Minha avó fala uma coisa muito sábia. Ai, minha avó é uma véia sábia. Ela fala assim, quando a gente entra na criança, se a gente não chama o adulto pra resolver, a gente vai ficar ali. Aí vai competir. Aí criança sempre tem razão. E criança quer sempre rebater. E criança quer sempre... E o adulto, ele vem e resolve. O adulto fala, não, peraí, por que a gente tá aqui fazendo isso? E o adulto, ele traz uma calma. E a gente tem esses dois, né? Quando a gente amadurece, né? A gente se torna adulto, a gente tem essa capacidade. A criança, ela não tem a capacidade de resolver o problema. Ela só vive a emoção. O adulto consegue. O adulto fala, não, peraí, não é assim, gente. Olha só.
Calma aí, não tem solução, tem necessidade. saída. A É, gente... será que precisa disso tudo? Nossa, que bobeira. E é aí que a gente se diverte, né? Sim. Porque sentam-se os dois, o adulto e a criança, e falam, meu Deus, pra que isso tudo, né? E depois também que você identifica seus padrões, você ri de você mesmo. Você fala assim, lá, já tô entrando naquele movimento. Aham. Já tô eu, por exemplo, implicando com isso, né? Aham. E aí é bom porque você coloca o pé no chão, você Sim. fala, ai, nossa, que besteira. É verdade. Gente, fica aí a dica, então. Olha, teatro é uma coisa que realmente cura, ressignifica. E olha, pega mais leve com você, tenha mais leveza na sua Sim. vida. Pega suas bagagens pesadas de dor, leva para uma psicóloga, Sim. sabe? Vai tratar, vai resolver. É você quem se dá a vida que você merece. Não tem ninguém, não vai chegar ninguém para te salvar. Ninguém vai comprar, você não vai comprar numa loja. Ninguém vai enviar para você via correio. Apesar de milagres existirem, sim, é assim que Deus trabalha também. Sim. Ele mostra pra gente que existe cura. E ele deu pra gente milhões de caminhos e a terapia é um deles. Por que não usar? E a dor tá ali para mostrar que você precisa aprender algo. Então, assim, quanto mais rápido você vai aprender, né, melhor é. E aí você amadurece. É um caminho que você não Sim. percorre de novo, Sim. sabe? Você já identifica o começo, o meio e o fim. E você Uhum. sabe o que fazer. E só voltando no teatro, assim, igual você falou, né, todos nós somos sujeitos a dores na vida e alegria. E fazer o equilíbrio dessas duas emoções é muito importante para a vida ficar leve. Com certeza, vivenciar as duas faz parte da vida, né? Porque às vezes a dor também tem bons ensinamentos. Sim. Às vezes ela quer ensinar coisas importantes. Não é só alegria que é bom, né? É na dor que a gente aprende as coisas mais importantes, Sim. né? A alegria é só um momento de leveza, tranquilidade, mas é ali que a gente amadurece, Que a às gente vezes cresce. você identifica o que realmente tem valor, o que realmente você quer da sua vida. Ajuda até a norte, né? Sim, a se orientar. Ah, nossa, gente, muito obrigada por Eu você que ter agradeço. vindo, contribuir ricamente. Foi muito importante. É um dos assuntos mais importantes para a humanidade. Uhum. Lidar com traumas é libertador, dá qualidade de vida. Muito obrigada. Você quer deixar um recado para quem está assistindo a gente? Ué, eu quero dizer para a pessoa que às vezes está presa, sofrendo um trauma, que tem saída, que ela pode buscar ajuda para ela voltar a sonhar, para ela ser liberta, né? Ter uma vida mais plena, né? Sim. Que é esse o nosso propósito, né? A vida tá aí para ser vivida. A gente vai passar por grandes dificuldades mesmo. A gente vai passar por grandes dores. Isso faz parte da vida. Não tem atalho. Viver é difícil, mas tem como viver bem. Viver de maneira plena, viver e entender essas questões e lidar com isso com leveza. Sim. Às vezes não é autossabotagem, né? É falta de ajuda. Nossa! Ai, brilhante! Muito obrigada. E obrigada por você ter vindo. Eu tava te esperando porque eu queria dividir tudo isso com vocês. E junto da Pri ainda. E eu espero vocês nos próximos também. Não esquece, se você não se inscreveu, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Comenta o que você achou do programa, o que você pensou. Se você tem alguma vivência, conta essa história, divide com a gente, porque é importante. A gente quer saber. Aqui é o lugar onde você conta, você desabafa, você conversa. Aqui pode. Um beijo e até a próxima.